bem-vindos ao portal Papo de Família, onde a gente vai pensar a família brasileira, as famílias brasileiras na sua diversidade e convocando estudos da antropologia, da história, da sociologia, da psicanálise, para a gente poder compreender, pensar, refletir sobre as diversas configurações familiares e as formas como a gente pensa a família no Brasil. Nós conversamos até aqui sobre alguns desenvolvimentos que se fizeram no campo de estudos da família, a partir principalmente das teorias da evolução das espécies, não é? E eu gostaria de conversar agora, contar um pouco como é que essas ideias foram aclimatadas, adaptadas em terras brasileiras, para pensar a diversidade dos arranjos familiares no Brasil. Como a partir, né, das teorias evolucionistas, né, se tentou encaixar, né, todas as famílias brasileiras nessa linha evolutiva, né, que iria dos arranjos supostamente mais primitivos para aqueles considerados mais civilizados, né, principalmente nas primeiras décadas do século XX. Então, esse modelo de estudo das famílias que procurou alocar os diferentes arranjos familiares no mundo dentro dessa linha evolutiva, né, foi o modo como a família foi pensada e estudada no campo amplo das ciências humanas, em especial no campo da antropologia, até meados do século XX. Não é? É uma forma de pensar a família que teve impactos bastante importantes também aqui no Brasil. Eu queria falar um pouco sobre isso, não é? Porque até os anos 50 do século XX, mais ou menos, não é? Ou talvez até mais tarde um pouco, os anos 70, nós também... estudiosos importantes, né, que pensaram a família brasileira, procuraram, de alguma maneira, localizar na nossa história e na nossa sociedade, uma sociedade tão diversificada, não é? Nas diferentes regiões do Brasil, mas procuraram localizar no nosso extenso país essas diferentes formas de organização da família, né? Desde aquele estado inicial da promiscuidade primitiva até essa forma dita mais civilizada, né? Da família nuclear, urbana, não é? Eu vou citar aqui como um exemplo desses estudos, um estudo importante do professor Antônio Cândido, professor da Universidade de São Paulo, um dos maiores críticos, né, da literatura brasileira, que foi convidado por dois brasilianistas. Brasilianistas são acadêmicos que do exterior estudam o Brasil, não é? A escrever um texto sobre a família brasileira para uma obra grande, né? uma reunião de textos que se chamava Brasil, Retrato de um Continente. E o professor Antônio Cândido tem um texto ali chamado A Família Brasileira, The Brazilian Family, em que ele vai procurar colocar as diferentes formas de organização familiar encontradas no Brasil dentro dessa linha evolutiva. E é claro que ele é um homem do seu tempo, e era esse referencial que ele tinha para tentar conhecer e apresentar para o mundo essas diferentes famílias. Então, ele vai dizer que nós também tivemos aqui esse momento da promiscuidade primitiva, né? E onde é que ele vai encontrar, onde é que ele vai localizar esse estado de promiscuidade primitiva? Ele vai dizer que é nas senzalas que nós vamos encontrar essa situação de pessoas que vivem juntas, né?
sem uma relação estável ou regulação ou qualquer tipo de lei que regule as suas relações sexuais, né? Ou que regule a relação entre as gerações, não é? Atribuindo essa situação à própria origem, não é? Dessa população escrava que veio de sociedades na África que foram dizimadas, fragmentadas, né? Cuja cultura teria se meio que se perdido ou mesclado, né? Nos navios negreiros ou chegando aqui, e que então teria como expressão essa população vivendo nessa situação, não é? Essa é uma ideia que, principalmente a partir dos anos 70 do século XX, foi muito contestada pelos antropólogos, etnógrafos, sociólogos que se debruçaram sobre essa temática, sobre os estudos de parentesco no Brasil, para mostrar que não é verdade que não havia leis ou regras que regulassem, né, as relações da população que veio, né, trazida como escravos da África, e que, pelo contrário, eles trouxeram, né, a sua cultura, os seus ritos, as suas religiões, e não só eles deram prosseguimento a essas formas de organização cultural e familiar, como nós sabemos hoje do impacto, né, dessas tradições na cultura brasileira como um todo, né? Então, se a gente pegar o modelo do Gilberto Freire, do grande sociólogo brasileiro Gilberto Freire, né, que nos anos 30 escreveu Casa Grande e Senzala, nós vemos que esse modelo da senzala, ou diversas, né, das suas formas de organização, inclusive, foram determinantes do funcionamento da Casa Grande, né, a forma de criação de filhos, não é? Certos ritos, festas, impactos na culinária, etc. Né? A forma de organização do matriarcado, Antônio Cândido também vai ver presente em diversas regiões brasileiras, por exemplo, nas periferias de grandes cidades, onde muitas vezes temos famílias cuja chefe da família é a mulher, né? E uma mulher que muitas vezes o homem pode não ter uma relação estável com ela, ou tem uma passagem mais transitória, não é? Vamos dizer assim, é uma unidade doméstica, é uma família que não só tem uma mulher como lugar central, como também é uma organização de mulheres, né? Então, é uma mulher que depende de outras mulheres para dar conta da criação dos seus filhos, né? Essa é uma organização muito comum no Brasil, não é? O número, a proporção de famílias chefiadas por mulheres no Brasil é muito grande, e que os estudos de parentesco no Brasil, novamente, né, principalmente a partir dos anos 70 do século XX, vão mostrar como sempre estiveram presentes na história brasileira, desde a colônia. Se Gilberto Freire, nos anos 30, vai dizer que o grande modelo da família brasileira é a Casa Grande, não é? Então, é a família patriarcal, isso é só em parte verdade, porque já na colônia, né, os estudos, a pesquisa no campo da história vai mostrar como essa configuração, não é, presente nos primeiros agrupamentos, como vilas, como
os primórdios dos centros urbanos, na época das entradas e bandeiras, quando os homens iam, né, para o interior desbravar, explorar, né, as riquezas do Brasil, a mulher ficava, né, então, na vila, ou num pequeno comércio, ou num mercado, ela tinha que desenvolver alguma forma de provimento, né, dela própria, dos filhos, não é? Então ela já desenvolvia o que a gente pode chamar de uma dupla ou de uma tripla jornada, e ela era o centro dessa organização familiar, né? Então a colônia não é só a colônia da Casa Grande, né? A colônia também é a colônia dessas famílias chefiadas por mulheres, né? E isso é uma realidade muito presente no Brasil até hoje, e é muito interessante, né, os diversos estudos que mostram o número enorme de famílias brasileiras que dependem de uma rede de mulheres, né? Porque a mulher pode viver com seus filhos, mas ela precisa trabalhar, e para isso ela depende da própria mãe para dar as refeições para as crianças, e tem uma tia que leva na escola e que leva no centro de saúde, ou tem a vizinha que é a madrinha, não é? E que essa criança circula entre mulheres, não é? Eu acho que é muito importante a gente atentar para essas diferentes formas de organização familiar no Brasil, não é? E a gente poder pensar sobre os efeitos disso, não é? Porque muitas vezes nós temos essa ideia da família desestruturada, não é? Então, quando se fala uma família desestruturada, é porque os pais são separados, ou não tem pai, se diz que não tem pai, não é? Mas diversos estudos mostram, né, no campo da antropologia, da psicologia, que são formas diversas, mas que dão conta de oferecer para as crianças aquilo que elas precisam para o seu desenvolvimento, né? O afeto, o cuidado, a proteção, mas também os limites, a disciplina, não é? O cuidado com o seu desenvolvimento, não é? Então, são formas alternativas que são parte da nossa realidade e em números muito significativos, não é? A família, o modelo patriarcal, para a gente retomar, né, aquela linha evolutiva, né, o patriarcado, a fixação do homem na terra, evidentemente que a gente tem diversos exemplos no Brasil, o engenho, as grandes propriedades de terra, né, mas também em diversas culturas, não é? Em que a função e a centralidade desse patriarca é muito importante, não é? Como sendo a grande autoridade, como sendo o detentor do patrimônio, que de alguma maneira determina também os destinos dos diferentes filhos, etc., que muitas vezes trabalham juntos, as grandes empresas familiares, não é? Mas não só. É muito interessante, por exemplo, a gente está falando aqui de culturas patriarcais entre proprietários, né, de terras ou de empresas, mas é muito interessante, por exemplo, quando nós tivemos certos períodos no Brasil, e isso vem em ondas, né, de maior desemprego ou de crise econômica, e muitas vezes nós vemos esse fenômeno de que filhos que já tinham saído de casa, casado, para constituir a própria casa, etc., muitas vezes retornam para a casa dos pais, retornam para a casa dos avós, porque não conseguem mais manter uma certa independência financeira, né? Eu mesma fiz o meu doutorado, né, trabalhando com a questão
do impacto do desemprego na dinâmica familiar, um doutorado feito no campo da psicologia social, em que eu estava interessada em ver, né, trabalhando com famílias pobres, né, como que se dá, como é que eles dão conta da situação do desemprego e como é que isso impacta a forma de funcionamento familiar, a distribuição de papéis, etc., né? E eu fiz num período de um índice elevado de desemprego, né? Que depois foi mais alto ainda, mas na época era coisa de 9% da população economicamente ativa. Isso eu estou falando entre os anos 2000 e 2004, e era muito comum esse fenômeno de que pessoas já casadas com filhos voltam para a casa dos pais, dos avós, não é? E passam a depender, muitas vezes, não só de viver nesse lugar, então é a família que constrói em cima da laje da casa dos avós, né? Um puxado, né? Ou no quintal, etc., como inclusive dependendo financeiramente da aposentadoria dos avós para sobreviver. Então é interessante a gente pensar nessa situação como um modelo também de família extensa, né? Que foi disseminado não só entre famílias pobres, mas mesmo entre famílias de classe média naquele período, né? E suscetível de ocorrer em outros períodos de crise econômica, não é? E, por fim, esse modelo, né, da família nuclear, né, claro que nós encontramos no Brasil, Antônio Cândido cita, né, a partir do desenvolvimento das vilas, das cidades e do desenvolvimento de novas profissões, os profissionais liberais, médicos, advogados, contadores e etc., né? Então, eu estou trazendo tudo isso para mostrar, e que é muito interessante, como essa evolução, essa tentativa de colocar os diferentes arranjos familiares encontrados no mundo numa linha evolutiva, também operou como uma teoria importante para pensar as famílias brasileiras, não é?